no jantar de família, assim que me sentei à cabeceira da mesa. A nova assistente do meu marido, o CEO da empresa, levantou a mão e deu-me uma estalada na cara. Falta de respeito. Eu devolvi-lhe a estalada com as costas da mão. Em seguida, olhei em silêncio para o meu marido. Ele entrou em pânico num instante. Eu tinha acabado de me sentar no lugar de honra no jantar da família Quintas, na velha Quinta do Douro. Beatriz avançou e deu-me uma estalada. A mão dela pesou com força. Pá! Osom ecoou. O grande salão de jantar da Quinta ficou em absoluto silêncio. Ao redor da longa mesa de carvalho maciço, dezenas de familiares das várias ramificações dos Quintas olharam para mim. Alguns ainda seguravam os cálices de vinho do Porto. Outros preparavam-se para puxar as cadeiras e sentar-se. O sorriso no rosto de alguns congelou a meio. Beatriz estava de pé à minha frente. Vestia um elegante fato de saia e casaco bege. Ao peito, exibia o cartão de identificação do departamento administrativo da sede. Era a nova assistente que o Tiago tinha contratado há 3 meses. E era também a pessoa de fora que mais vezes tinha aparecido na quinta da família Quintas nestes últimos 3 meses. Depois de me bater, a voz dela continuava muito firme. Dona Sofia, mesmo sendo a esposa do senhor Tiago, não pode faltar ao respeito às tradições. O lugar à cabeceira é para os mais velhos da família. Não é onde se pode sentar só porque lhe apetece. Levantei a mão e toquei na minha bochecha. Ardia imenso. O Tiago estava de pé, a 2 passos atrás dela. Ele estava a atender o telemóvel, mas ao ouvir o estrondo, virou a cabeça. Viu o lugar onde eu estava sentada e viu a mão ainda levantada de Beatriz. A cor desapareceu-lhe completamente do rosto. Eu não chorei, nem lhe perguntei por quê. Levantei-me. Com as costas da mão, devolvi uma estalada com toda a força no rosto de Beatriz. Com o impacto, o rosto dela virou de lado e ela bateu contra as costas de uma cadeira de madeira talhada. Os olhos dela ficaram vermelhos num instante. Olhei para ela e a minha voz não tremeu. Primeiro, este lugar foi-me dado pela falecida avó Matilde quando ainda era viva. Segundo, tu não és da família Quintas. Terceiro, se te atreveres a levantar a mão para mim outra vez, não te devolverei apenas uma estalada. Beatriz levou as mãos ao rosto como se tivesse sofrido a maior das injustiças do mundo. Senhor Tiago. Ela sussurrou apenas 2 palavras. O Tiago já estava a caminhar apressadamente na nossa direção. Pensei que ele iria olhar primeiro para a marca vermelha na minha cara. Mas a primeira frase que lhe saiu da boca foi: Sofia, por que é que levantaste a mão para lhe bater? A expressão dos familiares à volta ganhou vida num instante. Alguém murmurou: a juventude. Demasiado impulsiva. Outros olhavam para Beatriz com um certo ar de pena. As lágrimas de Beatriz colaboraram na perfeição. Senhor Tiago, eu só tive medo que ela se sentasse no lugar errado e deixasse os tios e avós constrangidos. Não pensei que a sua esposa ficasse tão zangada. Eu dei um pequeno sorriso. A pele da minha cara repuxou e a dor trouxe-me lucidez. Virei a cabeça e olhei para o Tiago. Tu também achas que fui eu que errei? O Tiago abriu a boca. Ele não respondeu de imediato. E essa era a resposta. Lentamente, tirei a aliança de casamento do meu dedo anelar esquerdo. Usei aquele anel durante 3 anos. No interior, estavam gravadas as iniciais dele. Quando nos casamos, ele colocou-o no meu dedo e disse que o lugar de Senhora Quintas só poderia ser ocupado por mim. Pousei o anel em cima do livro do caseiro, encadernado em couro velho, que estava na mesa. Aquele livro foi-me entregue pela avó Matilde antes de falecer. Os jantares na quinta, as missas de sufrágio, os presentes para os compromissos sociais, a gestão da farmácia dos mais velhos, os empréstimos aos familiares, estava tudo ali. Nestes 3 anos, ninguém da família Quintas me perguntou como eu aguentava gerir tudo aquilo. Apenas se habituaram a que todos os jantares fossem perfeitos, a que os presentes de Natal e Páscoa fossem luxuosos, a que cada familiar recebesse uma lembrança no aniversário, a que houvesse sempre alguém para acompanhar os mais velhos às consultas médicas em Lisboa ou no Porto. Eles achavam que isso era o estatuto da família Quintas. Na verdade, era eu que lhes cobria as falhas a maior parte do tempo. Peguei no livro e fechei-o. O som foi suave, mas soou como uma faca a bater na mesa. Já que não tenho modos nem respeito,
A partir de hoje, não me responsabilizo mais por este jantar. A minha sogra, Dona Carmo, foi a primeira a franzir a testa. Sofia, o que é que estás a fazer? Com tantos familiares em casa, tens mesmo de dar este espetáculo deprimente? Olhei para a mãe dele. Há 3 anos, a senhora disse que a nora mais velha da família devia ser compreensiva e sensata. Por isso, nestes 3 anos, em todos os jantares na quinta, eu encomendo o menu com 3 dias de antecedência. Faço o plano de lugares com 1 dia de antecedência. Fico na cozinha a supervisionar os empregados. E no fim do jantar, sou eu que pago a conta. Fiz uma pausa. Hoje, a menina Beatriz diz que não tenho modos. Aceito. O rosto da Dona Carmo ficou rígido. Que atitude é essa? Não lhe respondi. Abracei o livro do Casiro contra o peito, virei costas e caminhei para a saída. Beatriz, de repente, esticou o braço para me impedir de passar. Dona Sofia, o livro de contas é da família Quintas. Não o pode levar consigo. Parei de andar e olhei-a nos olhos. Sabes o que está aqui dentro? Ela hesitou. Dei um passo em frente. Tu nem sabes que a tia-avó não pode comer enchidos picantes. Não sabes que a neta do tio João tem alergia a marisco. Nem sabes que a tia viúva não bebe vinho verde espumante em sinal de luto. E vens falar-me do livro de contas da família Quintas? O rosto de Beatriz ficou branco. A expressão de vários familiares mudou. O Tiago finalmente falou. Sofia, pousa o livro. Se temos algo a dizer, falamos em casa. Olhei para ele e, pela primeira vez, achei aquele homem um estranho. Não era porque ele não soubesse a importância do livro. Era porque ele não esperava que eu o levasse embora hoje. Olhei para a aliança esquecida em cima da mesa. Tiago, perguntaste-me agora mesmo por que é que eu lhe bati. Ergui o olhar para ele. Agora eu digo-te, porque a estalada dela foi na minha cara, mas o que ela pisou foi o meu lugar. E tu consentiste. O pomo de Adão dele moveu-se. Eu não. Se tiveste ou não culpa, veremos quando as contas forem feitas. Depois de dizer isto, saí do salão principal. Ninguém se atreveu a seguir-me. Até eu chegar à enorme porta de ferro forjado da quinta, o senhor Manuel saiu a correr da cozinha. Ele era o mordomo da quinta há décadas, e o espectador que mais claramente vira como eu tinha sustentado esta família ao longo de 3 anos. Ainda segurava um pano de cozinha nas mãos, com os olhos vermelhos. Menina Sofia. A sua cara. Balancei a cabeça. Senhor Manuel, o serviço de catering de hoje ainda não está pago, pois não? O senhor Manuel ficou confuso. Não, senhora. Normalmente a menina faz a transferência no fim. Tirei o meu telemóvel e, à frente dele, abri a aplicação do banco. Catering dos jantares, conta da farmácia, manutenção dos jardins e vinhas, subsídio do motorista privado, presentes para os familiares. Um total de 7 débitos diretos. Cliquei num por um e cancelei-os. O senhor Manuel olhava para as minhas mãos com a voz a tremer. Vai mesmo deixar tudo, menina Sofia? Fechei a última página. A partir de hoje, quem se senta na cabeceira é quem paga a conta. Quando saí pelos portões da quinta, o vento frio da noite bateu-me na cara e a marca da estalada doeu. Mas muito mais claro do que a dor, era a certeza de que eu finalmente não queria mais manter as aparências por ninguém. Atrás de mim, no salão, ouviu-se o barulho do caos. Copos a cair. Alguém a gritar pelo Tiago. Alguém a perguntar à empresa de catering quem ia pagar o resto. Não olhei para trás. O telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Tiago. Não sejas impulsiva. Vai para o nosso apartamento e espera por mim. Li a mensagem e desliguei o ecrã. 5 minutos depois, o dono do catering ligou para o telefone fixo da quinta. Aquele jantar, montado para mais de 100 convidados em 28 mesas, custava 18.600 euros. Antes era sempre eu a pagar. Esta noite não. Quando cheguei ao nosso apartamento em Lisboa, a casa estava num silêncio profundo. Este apartamento era onde o Tiago e eu vivíamos desde que nos casamos. Fui eu que escolhi o sofá da sala. Fui eu que troquei a mesa de jantar. As plantas na varanda foram criadas por mim, vaso a vaso. Durante 3 anos, isto parecia um lar. Mas a partir desta noite, para mim não passava de uma carcaça vazia, cheia de velhos hábitos. Fui primeiro à casa de banho lavar a cara. No espelho, o lado esquerdo do meu rosto exibia marcas nítidas de dedos.
A estalada de Beatriz tinha sido dada com força. Não foi um deslize. Ela tentou premeditadamente impor o seu poder. Tirei uma pomada e apliquei-a lentamente no rosto. O telemóvel não parou de tocar desde que saí do Douro. A minha sogra ligou-me 8 vezes. O Tiago ligou 12. As mensagens do grupo da família no WhatsApp marcavam 99 mais. Entrei para ver. Dona Carmo tinha enviado um áudio longo. Não o ouvi, apenas usei a função de transcrição de voz. Sofia, hoje era um jantar de família, bateres na Beatriz à frente de toda a gente e ainda levares o livro de contas foi de uma tremenda falta de noção. A Beatriz é jovem, agiu de forma precipitada, mas tu, como senhora Quintas, tens de ter a tolerância de quem sabe perdoar. Por baixo, a mulher do tio João escreveu: somos todos da mesma família, para que tornar as coisas tão feias? A prima afastada acrescentou: a Beatriz é de fora, é verdade, mas trabalha para o senhor Tiago. A Sofia foi de facto muito impulsiva hoje. Olhei para aquelas linhas de texto e achei graça de tão patético. Quando levei uma estalada, ficaram todos calados. Quando ripostei, acordaram todos. Não tive pressa de responder. Liguei o meu computador portátil, abri a pasta na cloud onde guardava os ficheiros destes anos. O nome da pasta era simples: Despesas Família Quintas. Lá dentro estava dividida em 12 subcategorias. Jantares na quinta, presentes e tradições, despesas médicas, motorista e empregados, empréstimos a familiares, adiantamentos temporários, vestuário e funerais, manutenção do casarão, transferências privadas para a sogra. Cada despesa tinha o comprovativo de transferência bancária em anexo. Não era eu que era manipuladora. A minha mãe sempre me ensinou desde pequena: podes gastar dinheiro, mas as contas têm de ser claras. No primeiro ano de casamento, o Tiago chegava à casa de madrugada do escritório. Eu cuidava da avó Matilde por ele, lidava com os parentes por ele, resolvia as infiltrações no telhado da quinta por ele. Ele segurava a minha mão e dizia: Sofia, ainda bem que te tenho. Naquela altura, eu achava que entre marido e mulher não era preciso ajustar contas. Mais tarde percebi que as pessoas que não fazem as contas claras são as que, no fim, ficam sem nada. A fechadura da porta soou. O Tiago tinha chegado. Quando entrou, ainda não tinha despido o sobretudo. Tinha o sobrolho franzido. Sofia, passaste das marcas hoje. Fiquei sentada no sofá, sem me levantar. Em que é que eu passei das marcas? Ele ficou sem resposta. Respondi por ele. Foi por me ter sentado à cabeceira? Foi por ter devolvido a estalada? Ou foi por ter levado o livro do caseiro? O Tiago tentou controlar a irritação. A Beatriz esteve mal em bater-te, e eu vou obrigá-la a pedir-te desculpa. Mas armares aquele escândalo à frente de todos os tios e primos fez a minha mãe perder a face. A família Quintas perdeu a face. Levantei os olhos para ele. E quando ela me bateu, a família Quintas não perdeu a face. Ele calou-se por um instante. Ela entrou na família há pouco tempo. Não percebe destas regras. Ela não percebe. E tu também não percebes? A sala ficou novamente em silêncio. O olhar do Tiago mudou. Pousei o livro de couro velho na mesa de centro de vidro. Tiago, tu sabes por que é que eu me posso sentar à cabeceira da mesa? Ele não respondeu. Abri a primeira página do livro. Estava lá a caligrafia da avó Matilde. Uma caligrafia clássica e firme. Quem governa as contas, governa a mesa. Quem governa a mesa, senta-se à cabeceira. Isto foi escrito quando a velha senhora ainda era viva. Não era um testamento, nem uma divisão de bens. Eram as regras da casa da família Quintas. Quem geria as contas, presidia aos jantares. O Tiago olhou para aquelas palavras e engoliu em seco. Eu disse: tu sabias desta regra. A tua mãe também. Os teus tios também. Só a Beatriz é que não sabia. Fechei o livro. Mas, não sabendo, como é que ela teve o atrevimento de me bater na cara? Houve um pânico súbito no fundo dos olhos do Tiago. Eu não lhe pedi para fazer isso, mas fizeste-a acreditar que ela podia fazer isso. O rosto dele escureceu. Sofia, tens mesmo de fazer de uma coisa pequena um escândalo gigantesco? Uma coisa pequena. O meu coração pareceu ser cortado ao de leve por uma lâmina, fina, mas profunda. Peguei no telemóvel e abri o primeiro print de transferência.
No mês passado, a missa de aniversário da morte da avó Matilde. Foram 26.300 euros. Fui eu que paguei. A segunda foto. A tua mãe perdeu dinheiro a jogar as cartas no cassino do Estoril e teve medo que descobrisses. Pediu-me para lhe transferir 15.000 euros para cobrir o buraco. Eu transferi. A terceira foto. O filho do tio João precisava de dinheiro para estudar em Londres. Pedi-lhe emprestado 20.000 euros para um adiantamento, prometeu pagar em 2 meses. Até hoje, nada. A quarta foto. O vestido de noiva da tua prima. Ela disse que ficava bem a senhora Quintas patrocinar a moda. Pediu-me para adiantar 8.600 euros. Fui deslizando foto após foto. A cor ia desaparecendo do rosto do Tiago. Por que é que nunca me contaste nada disto? Olhei para ele. Eu contei-te. Ele franziu a testa. Relembrei-o. Em maio do ano passado, quando estavas numa cimeira no Dubai, mandei-te mensagem a dizer que as despesas da quinta estavam caóticas e perguntei se queríamos rever as contas juntos. Respondeste-me. Os assuntos de casa decides tu. O Tiago puxou do telemóvel como se quisesse verificar. Empurrei o print do ecrã para a frente dele. A mensagem ainda lá estava. Disseste decides tu. Eu confio. Falei. Eu deixei-te descansado durante 3 anos. E agora a tua assistente bate-me na cara a dizer que não tenho regras. A respiração dele ficou mais pesada. Sofia, não foi isso que eu quis dizer. Não lhe respondi, porque já era tarde demais. O telefone tocou de novo. Era a minha sogra. Desta vez atendi. Dona Carmo desatou a gritar. Sofia, o que se passa com a empresa de catering? O dono diz que a conta não foi paga. Transfere o dinheiro imediatamente. Não nos faças passar vergonhas à frente da família. Liguei o altifalante. O Tiago estava mesmo ao meu lado, a ouvir perfeitamente. Eu disse, Dona Carmo, a Beatriz disse que não tenho modos. Por isso decidi não me intrometer onde não sou chamada. A partir desta noite, quem arranja os lugares na mesa é quem paga a conta. Dona Carmo ficou petrificada por uns segundos e depois a voz subiu o tom. O que queres dizer com isso? Vais fazer escândalos por causa do preço de uma refeição? Dei uma risada. 18.600 euros não é muito. Pode pedir à menina Beatriz que faça a transferência. Houve silêncio do outro lado da linha. A seguir, ouvi a voz frágil e dócil de Beatriz. Dona Carmo, a culpa é toda minha. Vou ligar agora mesmo ao departamento financeiro da empresa do Sr. Tiago. Interrompia. Menina Beatriz, os jantares da quinta não são despesas que se possam deduzir na empresa. Se queres ocupar um lugar na mesa da família Quintas, primeiro aprende as regras da família. Não tentes usar os fundos da empresa para limpar a tua própria cara. O rosto do Tiago transformou-se. Sofia, desliguei a chamada diretamente. A sala ficou apenas conosco os dois. Ele olhava para mim como se me estivesse a ver pela primeira vez. Tu antes não eras assim. Pousei o telemóvel. E como é que eu era antes? Ele ficou em silêncio. Falei por ele. Antes eu pagava a conta, apanhava os cacos, encobria as mentiras da tua mãe, acalmava os parentes abusivos e fingia não ver quando levavas a tua assistente jovem para a Quinta do Douro. Levantei-me, fui até a gaveta do escritório e tirei o cartão de débito que estava associado às despesas comuns da Quinta. E à frente dele, cortei o cartão ao meio com uma tesoura. Tiago, a partir desta noite, não volto a apagar os teus fogos. Ele finalmente perdeu a calma. Afinal, o que é que tu queres? O divórcio. E, antes disso, saldar as contas todas. A expressão dele congelou. O divórcio. Não dei mais explicações. No quarto ainda havia roupas dele, nas quais nem toquei. Guardei na minha mala de viagem apenas os meus documentos, o livro de contas, o portátil e umas mudas de roupa. O Tiago estava à porta, estático. Quando passei por ele com o trolley, ele esticou a mão e agarrou-me o pulso com força. Sofia, tudo isto só por causa de uma estalada? Olhei para a mão dele e dedo a dedo fui libertando o seu aperto. Não foi por causa de uma estalada. Levantei os olhos. Foi porque, quando essa estalada me atingiu, eu vi de forma muito clara de que lado é que toda a gente nesta família estava. Arrastei a mala para fora de casa. Antes de as portas do elevador se fecharem, o Tiago ainda estava no mesmo sítio. O telemóvel dele começou a tocar.
Ouvi a voz de Dona Carmo em pânico. Tiago, o dono da empresa de catering acabou de aparecer na quinta com a carrinha e exige o dinheiro. As portas fecharam-se completamente. Encostei-me ao metal frio do elevador e respirei fundo. A cobrança da primeira dívida tinha acabado de começar. Na manhã seguinte, Beatriz publicou uma série de stories no Instagram. Na primeira foto, a sua bochecha inchada e vermelha. Na segunda, a mesa do jantar na quinta, num estado de caos e sujidade. Na terceira, uma frase: alguns lugares não merecem as pessoas que lá se sentam. Infelizmente, eu sou apenas uma simples assistente, e dizer as verdades dá direito a agressões. Ela não disse nomes, mas toda a família Quintas percebeu. Meia hora depois, recebi uma mensagem privada da prima Marta. Sofia, a Beatriz é miúda, não te rebaixes ao nível dela. Aquela tua cena de ontem à noite não te ficou nada bem. O tio João também enviou mensagem. Traz o livro de contas de volta. O que é de casa, lava-se em casa. Li as mensagens, fiz screenshot aos stories da Beatriz, guardei-os e respondi ao tio João. Às 3 da tarde, irei à quinta apresentar umas contas. O tio João respondeu rápido. O que queres dizer com isso? Não digitei mais nada. À tarde, conduzi de volta ao Douro, levando comigo o portátil e uma pasta de documentos. O grande salão estava cheio de gente. Havia mais pessoas do que na noite anterior. Beatriz também lá estava. Sentada perto de Dona Carmo, com uma leve camada de base na cara, mas a marca vermelha continuava estrategicamente visível. O Tiago estava sentado ao lado da cadeira da cabeceira. A cabeceira estava vazia. Ninguém ousou sentar-se lá. Quando entrei, Dona Carmo olhou para mim com frieza. Já decidiste voltar? Ignorei-a. Coloquei os documentos na mesa. A fatura de ontem, de 18.600 euros, já foi cobrada. Hoje estou aqui para abrir as contas do resto. Beatriz disse com uma voz meiga. Dona Sofia, não havia necessidade de agir assim. O jantar era algo de família. Vir falar de dinheiro só magoa as relações. Olhei para ela. Tens toda a razão. Ela hesitou. Puxei a cadeira da cabeceira e sentei-me. Por isso, hoje não vamos falar de relações. Só vamos falar de dinheiro. Alguém tossiu no salão. O tio João franziu as sobrancelhas. Sofia, é mesmo preciso ir por aí? Acenei com a cabeça. Tio João, o senhor é quem melhor percebe de contas na família. Hoje vai ajudar-me a ver se estou a acusar alguém injustamente. Abri o primeiro documento. Nos últimos 3 anos, realizaram-se 39 eventos familiares nesta quinta. O Tiago pagou através do seu cartão 7 deles. Eu paguei 28 a partir da minha conta pessoal. A Dona Carmo pagou 4. Dona Carmo mudou de cor. O que estás para aí a inventar? O dinheiro dos jantares era sempre o Tiago que organizava. Empurrei os extratos bancários na direção dela. Sempre que a senhora dizia que o Tiago andava ocupado, pedia-me para adiantar o dinheiro. E depois, em frente à família, dizia que era a prova da generosidade do seu filho. Abri o histórico do WhatsApp. Cada frase de Dona Carmo estava lá, nítida. Sofia, desta vez não chateis o Tiago. Ele anda com pressão na empresa. Tu geres a casa, adianta o dinheiro. Não fales de dinheiro à frente da família para não parecermos sovinas. Dona Carmo esticou a mão para me tirar o telemóvel. Puxei-o para mim. Este é o meu telemóvel. Não é o livro de contas. A senhora não lhe toca. Ela ficou verde de raiva. Beatriz agarrou-a logo pelo braço. Dona Carmo, não se irrite. A Dona Sofia deve estar apenas a sentir-se incompreendida. Virei-me para Beatriz. Menina Beatriz, não sejas apressada. As tuas contas vêm logo a seguir. A expressão de Beatriz vacilou. Continuei a passar as páginas. A segunda categoria são empréstimos aos familiares. 20.000 euros do tio João. 16.000 euros do tio Arthur. 8.600 euros da prima Marta. 12.000 euros do primo Miguel para a entrada de um BMW. As pessoas no salão começaram a ficar inquietas. A prima Marta exclamou, mas não nos disseram que a família estava a ajudar? Nós não sabíamos que o dinheiro era teu pessoal. Balancei a cabeça afirmativamente. Por isso é que vim hoje informar-vos. O tio João pegou nos extratos, leu-os com atenção e a sua cara ficou cada vez mais pesada. Sendo ele o gestor de vários negócios da família,
sabia ler folhas de Excel e extratos. Por que é que no descritivo destas transferências diz apoio familiar? Porque a Dona Carmo me disse que escrever empréstimo não era bonito. Dona Carmo finalmente perdeu as estribeiras. Sofia, o que é que queres com isto tudo? Estás à espera que os teus próprios parentes te devolvam o dinheiro? Olhei-a nos olhos. Claro que sim. O salão explodiu. Uns diziam que eu estava louca, outros que eu não tinha consideração pela união familiar. Disseram que quando a família Quintas me aceitou, não foi para agora estar a pedir contas de trocos. Fiquei em silêncio até acabarem de protestar. Depois, tirei o terceiro documento. Há uma categoria que não precisam de me devolver. O barulho diminuiu um pouco. As contas do internamento, enfermeiros, medicamentos e consultas da falecida avó Matilde. Eu reconheço que paguei por vontade própria. Olhei para o Tiago, porque a avó Matilde foi a única que sempre me tratou bem. O Tiago ainda não tinha dito uma palavra. Ao ouvir isto, o seu olhar vacilou. Continuei. Mas o resto do dinheiro foi emprestado ou adiantado e tem de ser limpo. Não usem os laços familiares como um pano do chão. Limpam as vossas sujeiras com ele e depois ainda dizem que o pano é que está sujo. Beatriz, de olhos vermelhos, intrometeu-se. Dona Sofia, a pressionar os familiares assim, vai deixar o senhor Tiago numa posição muito difícil. Sorri. Menina Beatriz, ainda não casaste para entrar na família Quintas e já estás a assumir a posição difícil pelo senhor Tiago? O rosto dela perdeu a cor. Puxei de uma fatura de dentro da pasta. O vinho e o champanhe que bebemos no jantar de ontem, foste tu que encomendaste. Beatriz ficou pálida. Sim. Ajudei a Dona Carmo a encomendar. Cada garrafa de moete, encomendamos 60. A fatura deu 4.800 euros. Ela acenou com a cabeça. Era a qualidade exigida para a quinta. Tirei o recibo original escrito à mão e mostrei-o. Liguei ao distribuidor hoje de manhã. Ele disse-me que as garrafas que foram entregues ontem não eram champanhe francês. Eram de vinho espumante de supermercado, das mais baratas. As 60 garrafas custaram 660 euros. O salão inteiro ficou num silêncio sepulcral. A postura de vítima no rosto de Beatriz paralisou. Dona Carmo também ficou em choque. Pousei os dois papéis lado a lado na mesa. Menina Beatriz, onde é que foram parar os 4.140 euros de diferença? Ela olhou imediatamente para o Tiago. Senhor Tiago, eu não sabia. Eu só mostrei à sua mãe o orçamento que o fornecedor mandou. Eu respondi. Como não foste tu a pagar a fatura final, claro que podes dizer que não sabias, mas o pedido de compra foste tu que enviaste ao senhor Manuel, e o fornecedor foste tu que mandaste trocar. O senhor Manuel entrou no salão. Trazia um maço de recibos na mão. A menina Sofia tem razão. Antes, todas as compras da quinta eram feitas a distribuidores de confiança. No mês passado, a menina Beatriz disse que o senhor Tiago tinha dado ordens para ser ela a gerir os fornecedores. Eu avisei que os fornecedores da dona Matilde não podiam ser alterados sem justificação. Ela respondeu que agora era o senhor Tiago que mandava nesta casa. O pânico instalou-se no olhar de Beatriz. Eu nunca disse isso. O senhor Manuel olhou-a com desdém. A menina disse-o na cozinha, à frente de duas empregadas. Duas das criadas, que estavam em pé no fundo da sala, baixaram os olhos, mas não a desmentiram. O Tiago finalmente falou, a voz dura. Beatriz, que história é esta? As lágrimas dela começaram a cair a jorros. Senhor Tiago, eu juro que só queria ajudar. Eu sou nova nisto, não conheço as regras da quinta, devo ter sido burlada pelo fornecedor. Fiquei a olhar para ela. Não conheces as regras, mas tiveste a coragem de me dar uma estalada. Ela ficou sem resposta. Todos os familiares que antes a defendiam agora desviavam o olhar. Fechei a pasta. Ontem à noite, a menina Beatriz publicou no Instagram que alguns lugares não merecem as pessoas que lá se sentam. Levantei-me. Olhei para a cadeira da cabeceira. Agora sou eu que pergunto. Alguém que nem sabe quem pagou a refeição que está a comer, com que autoridade acha que me pode ensinar as regras? Ninguém disse uma palavra. O Tiago olhou para mim com um olhar complexo. Sofia, estas coisas podias ter me dito em privado. Virei-me para ele. Ontem à noite, quando me bateram na cara, tu também podias ter perguntado se me doía. A cara dele perdeu toda a cor.
Peguei no livro do caseiro. Hoje foi só o primeiro ajuste de contas. O tio João levantou a cabeça rapidamente. Ainda há mais? Olhei para ele. A família Quintas não me deve apenas jantares. Virei as costas para sair. Quando estava à porta do salão, Beatriz, a chorar, chamou: Dona Sofia, a senhora já não gostava de mim há muito tempo, por isso andou a investigar-me de propósito para me tramar, não foi? Parei. Sem olhar para trás, respondi: Não. Foste tu que vieste enfiar a mão na minha cara, e só aí me lembrei que havia podridão que não valia mais a pena eu esconder. O corpo dela enrijeceu por completo. Quando saí pelos portões, o Tiago veio atrás de mim a correr. Desta vez não me tentou agarrar. Ficou parado nos degraus de pedra, com uma voz rouca: Sofia, o que é que tu tens mais escondido? Olhei para ele. Não sou eu que tenho coisas escondidas. És tu, que nunca quiseste olhar para elas. As verdadeiras regras da família Quintas não estavam à mesa de jantar, mas na capela da quinta, todos os anos, 3 dias depois do aniversário da morte da avó Matilde, os Quintas organizavam uma missa privada e um lanche na sacristia. Nada grandioso, nenhum convidado de fora. Apenas a família direta para acender uma vela e partilhar um momento de união. A velha senhora dizia: os Quintas podem perder a fortuna, mas não podem perder a decência e o respeito. Por isso, a organização era sempre feita por quem geria as contas da casa. Durante 3 anos fui eu. Este ano, a minha sogra não me avisou. Descobri pelo senhor Manuel. Ele ligou-me falando muito baixo. Menina Sofia. A patroa encarregou a Beatriz de organizar a cerimônia e disse que a menina andava com os nervos à flor da pele, por isso não era apropriado que entrasse na capela. Quando ouvi aquilo, parei a caneta vermelha com que estava a sublinhar as faturas. Que mais é que ela disse? Ele hesitou. Ela disse que, quer seja o lugar na mesa, quer seja o livro de contas, tudo pertence aos Quintas. Que se a menina tiver um pingo de inteligência, devolve tudo por vontade própria. Dei um riso pelo nariz. Diga-lhes que lá estarei amanhã. Na manhã seguinte, à porta da capela, estava já montada a recepção para os familiares. Beatriz usava um vestido preto, elegante e sóbrio, com o cabelo apanhado. Na mão, segurava um croque com os lugares na capela, enquanto dava ordens aos criados. Ao ver-me, a cara dela estremeceu, mas recompôs o sorriso meigo num instante. Dona Sofia, que bom que veio. A dona Carmo disse que como hoje havia muita gente e a senhora não estava bem de saúde, não valia a pena entrar. Pode ficar na sala lá de casa a descansar. Olhei para o papel que ela tinha na mão. Quem é que te mandou fazer o mapa dos lugares? Ela ergueu o queixo de forma subtil. A dona Carmo. Estendi a mão. Mostra-me. Ela não o entregou. Dona Sofia, isto são assuntos familiares dos Quintas. Quase desatei a rir. Uma assistente que nem usa o nosso nome, em pé à porta da capela da minha família, a dizer-me como as coisas devem ser tratadas na família Quintas. Não lhe tentei arrancar o papel da mão. Passei por ela e caminhei até a porta dupla de madeira antiga da capela. Beatriz ficou desesperada. Esticou o braço. Dona Sofia, não me torne a vida difícil. Parei e olhei para o braço dela. Beatriz, a primeira vez que me bloqueaste o caminho foi no salão de jantar. A segunda vez foi agora, à porta da capela. Tens a certeza que queres ser física uma terceira vez? Ela recuou a mão a tremer e baixou-a lentamente. Lá dentro, os membros seniores da família já estavam sentados nos primeiros bancos de carvalho. A dona Carmo estava de pé junto ao altar. Ao ver-me entrar, fechou a cara. Quem te mandou vir? Respondi com clareza. Se a responsável pelas contas da casa não comparece na missa da avó Matilde, quem é que tem o direito de depositar as primeiras flores? A dona Carmo deu uma risada de escárnio. Sofia, tu achas mesmo que és dona disto? Depois de fazeres a cena que fizeste com o Tiago, ainda tens o desplante de vir apresentar-te perante a nossa falecida mãe? Não discuti com ela. Tirei uma fotocópia da minha pasta e pousei-a na pequena mesa junto à entrada. Este é o acordo de gestão familiar pré-nupcial. Foi assinado pela avó Matilde e teve como testemunhas o tio João e o advogado da família. O tio João, que estava no primeiro banco, mudou de postura. Levantou-se, olhou para as 2 primeiras páginas e franziu a testa.
O acordo era simples. Não envolvia ações da empresa, nem partilhas de herança. Era um documento criado pela avó Matilde quando a sua saúde começou a falhar, temendo que a quinta caísse na desorganização. Por isso, exigiu que a nora recém-casada assumisse a totalidade da administração. Nele lia-se claramente que os jantares, gestão de contas correntes, cuidados de saúde na casa e cerimônias fúnebres, missas ficavam a cargo de Sofia. Qualquer despesa do patrimônio familiar exige registro no livro de contas. Nenhum membro da família poderá substituir a administradora sem motivo válido. Tinha a assinatura com firma reconhecida da avó Matilde. A minha sogra olhou para o acordo com repugnância. A minha sogra já nem está entre nós, e vens com esse papel velho tentar coagir as pessoas? Disse eu. Dona Carmo, há uns dias disse que eu não respeitava regras. Hoje trago as regras por escrito e agora diz que eu estou a coagir as pessoas? Ela engasgou-se. Nesse momento, o Tiago entrou pela porta lateral. Claramente não contava com a minha presença ali. Beatriz vinha atrás dele, com os olhos lacrimejantes. Senhor Tiago, não consegui impedir que a dona Sofia entrasse. O Tiago olhou para ela sem dizer nada. Virei-me para ele. Foste tu que autorizaste a Beatriz a mudar os lugares nesta missa? O Tiago permaneceu em silêncio. Dona Carmo falou por ele. Fui eu que mandei alterar. Com o ambiente terrível que trouxeste para esta casa, como é que eu podia deixar-te ser o centro das atenções? Concordei com a cabeça. Então pergunto à senhora, por que razão, na planta que a Beatriz desenhou, o banco do tio Arthur está à frente do tio João? O tio Arthur arregalou os olhos. O tio João franziu o sobrolho com fúria. Na hierarquia das famílias tradicionais, a primogenitura era sagrada na igreja. O tio João era o irmão mais velho. Um erro destes num restaurante podia passar, mas numa missa de família era uma ofensa grave. Beatriz justificou-se à pressa. Eu pensei que como o tio Arthur aparentava ter mais idade, que... O tio João soltou uma risada amarga. Sim, senhora. Uma profunda conhecedora das nossas tradições. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Eu só queria ajudar. Virei-me para o papel que ela tinha trazido. E a prima viúva que perdeu o marido num acidente o ano passado. Colocaste-a logo ao lado da porta, longe da família principal. Foi para a humilhar? A prima olhou furiosa para a Beatriz. Beatriz entrou em colapso. Eu não sabia destas coisas. Eu disparei. Sendo assim, com que direito entras na capela da nossa família para decidir onde as pessoas se sentam? Um silêncio sepulcral abateu-se sobre as paredes de pedra. A cara da minha sogra variava entre o pálido e o rubro. Finalmente, o Tiago abriu a boca. Beatriz, sai daqui. Beatriz olhou para ele incrédula. Senhor Tiago? A voz dele não era alta, mas cortava como gelo. Sai. Ela mordeu o lábio inferior, virou costas e saiu a correr pelo pátio de pedra. Eu não senti a menor satisfação, porque o que me gelava o sangue não era o facto de ela se ter envergonhado, mas sim o facto de o Tiago ter demorado até agora para abrir a boca e agir como um marido. Após a colocação das flores, o tio João dirigiu-se a mim. Sofia, isto hoje foi um mal-entendido nosso. Não aceitei as desculpas indiretas, apenas segui as orientações deixadas pela avó Matilde, mandei refazer as filas dos bancos, pedi aos empregados para retirarem os doces festivos inadequados para um luto e pus a prima viúva num lugar calmo e digno, perto do altar. Quando os rituais acabaram, era perto da hora de almoço. Fui até a porta e preparei-me para voltar para o meu carro. O Tiago veio atrás de mim. Vieste com o acordo nas mãos. Vieste preparada para a guerra. Olhei-o de frente. Fui. Os olhos dele ficaram sombrios. Então, desde o dia daquele jantar que planeavas arrastar toda a minha família para o lamaçal e esmagá-los com as tuas contas? Não foi a partir do jantar. Respirei fundo. Foi a partir da primeira vez que deixaste a Beatriz atender uma chamada da tua mãe no teu telemóvel e passá-la para mim. Ele pareceu congelar. Isso tinha acontecido há 2 meses. Nesse dia eu precisava de entregar os medicamentos à dona Carmo e liguei ao Tiago para saber se ia jantar à quinta. A pessoa que atendeu foi a Beatriz. Disse com voz profissional: o senhor Tiago está no banho do ginásio. A dona Sofia pode dizer-me qual é o assunto familiar urgente e eu transmito-lhe a mensagem.
Naquele momento exato, eu percebi que as fronteiras do nosso casamento tinham sido abertas pelo meu marido. O Tiago sussurrou. Nesse dia, eu estava num almoço de negócios, bebi demais. Eu sei, tem sempre um. É só porque estavas ocupado. É só porque bebeste demais. É só porque te esqueceste. É só porque ela é ingênua e não conhece as regras. É só porque eu sou demasiado sensível. Dei um passo atrás. Tiago, quando se juntam tantos é só porque a soma final é a verdade inegável. Ele olhou para mim. No fundo dos olhos dele surgiu um rasgo de desespero. Sofia, eu nunca quis que ela te substituísse. Dei um sorriso amargo, mas ela já esteve na porta da capela dos teus avós a tentar barrar-me a entrada. A frase atingiu-o como uma segunda estalada na cara. Virei costas e fui-me embora. O meu telemóvel tocou, uma fotografia enviada pela minha sogra. Era o rascunho de um acordo de divórcio redigido pelo advogado dela. Lia-se no texto: Sofia abdica de todos os direitos como administradora do patrimônio da quinta. Compromete-se a não exigir compensações pelos gastos efetuados nos anos de matrimônio, renuncia a interferir na vida privada de Tiago e aceita o divórcio saindo de mãos a abanar. Olhei para a expressão final. Mãos a abanar. Guardei a fotografia na cloud. Mudei o nome do ficheiro para Prova de coação de Dona Carmo para o divórcio. O próximo acerto de contas era o dela. Nas traseiras da quinta havia um pequeno escritório com chão de madeira velha. Antigamente era ali que a avó Matilde guardava os livros de contas de há décadas atrás. A sala não era grande. Uma secretária pesada de carvalho, 2 cadeiras e um cofre antigo junto à parede. Durante 3 anos, depois de cada grande jantar familiar, eu sentava-me aqui para registrar todas as faturas até altas horas da noite. O senhor Manuel dizia-me muitas vezes que eu levava aquilo demasiado a sério. Menina Sofia, a família Quintas tem tanto dinheiro que não se rala com tostões. Eu costumava sorrir e responder-lhe: se lhes faz falta ou não, é com os Quintas. Se as contas são justas ou não, é com a minha consciência. Agora, olhando para trás, ainda bem que sempre guardei os recibos todos. Caso contrário, hoje estariam todos a cuspir-me na cara a dizer: tu é que quiseste pagar. Às 2 da tarde daquele dia, combinei encontrar-me com o senhor Manuel no pequeno escritório. Quando ele entrou, trazia uma caixa de cartão envelhecida. Menina Sofia, estes são os recibos originais da dispensa que consegui reunir. Alguns a Dona Carmo levou. Outros a Beatriz mandou para o lixo ou trocou por faturas falsas. Mas as meninas da cozinha tinham os duplicados. Recebi a caixa. Muito obrigada. Os olhos dele ficaram úmidos. Menina, trabalho para a família há quase 20 anos. Vi como a menina se esfolou viva nestes 3 anos. Tirando a velha senhora, mais ninguém a tratou com o respeito que merece. Parei o que estava a fazer por um momento. A avó Matilde foi a única que verdadeiramente me abraçou como família. Quando casei com o Tiago, muita gente da alta sociedade disse que eu era uma caça-fortunas, porque eu vinha de uma família humilde, de professores de liceu reformados. Não tinha grandes propriedades nem o sangue azul. O Tiago era o herdeiro rico, de boa aparência e com grande sucesso nos negócios. O que eles não sabiam é que este casamento foi perseguido incansavelmente pelo Tiago. Fomos colegas na universidade e ele andou 2 anos atrás de mim. Antes de casar, levou-me a conhecer a avó Matilde. A velha senhora segurou a minha mão e disse: esta rapariga tem um coração firme. Ela será capaz de ser a âncora desta casa. Naquela altura eu acreditava que guardar um lar era trabalho de 2 pessoas. Mais tarde percebi que o Tiago se limitou a trancar-me na sua enorme fortaleza e depois partiu para conquistar outras coisas, afastando-se cada vez mais de mim. Eu e o senhor Manuel passamos das 2 da tarde até às 7 da noite a verificar os números. O valor exato de dinheiro que a Dona Carmo me pediu para lhe transferir de forma encoberta nos últimos 3 anos foi de 237 mil euros. Os pretextos eram imensos: pagamentos a clínicas de estética, idas ao casino, transferências para outros familiares do seu lado, prendas para o Tiago e um valor destinado a pagar roupas e cursos de etiqueta para a Beatriz. No último ponto, a minha caneta parou. Roupas para a Beatriz? O senhor Manuel suspirou.
Foi a patroa que mandou comprar. Dizia que a menina Beatriz acompanhava o senhor Tiago a reuniões importantes em hotéis de luxo e que com roupas rascas ia prejudicar a imagem da empresa. Mas quando pediu à menina Sofia para pagar, disse-lhe que era para a sua prima Marta. Procurei o registro de mensagens daquela data. Lá estava a dona Carmo a escrever: Sofia, transfere-me o dinheiro para o vestido de cerimônia da noiva da prima Marta. Não quero que os amigos dela pensem que a família Quintas é forreta. O valor, 8.600 euros. A data coincidia com 2 meses antes. Naquela mesma noite, o Tiago levara Beatriz a uma gala de beneficência no Casino do Estoril. Beatriz usou um vestido comprido deslumbrante, num tom champanhe, e esteve ao lado dele o evento inteiro. As revistas cor-de-rosa tiraram fotografias. Eu perguntei-lhe por que na altura. Ele respondeu que era uma exigência corporativa. E afinal, aquele vestido corporativo tinha sido pago do meu bolso, a pedido da minha sogra. Olhei fixamente para a cópia da transferência no ecrã e dei uma gargalhada seca. O senhor Manuel assustou-se. Menina Sofia, sublinhei a negrito a linha no Excel. Não é nada, é só mais uma camada de gelo no coração. Eram 8 da noite quando o Tiago me ligou. Atendi. Ele parecia exausto. Onde é que estás? No escritório da Quinta. Silêncio de alguns segundos. Ainda estás a investigar as contas? Sim. Sofia, não faças isso. A minha mãe já tem alguma idade e pode não se lembrar bem dos valores. Pousei a caneta. Tiago, sabes que a tua mãe usou o meu dinheiro para comprar o vestido que a Beatriz levou àquela gala no Estoril? Do outro lado da linha, nenhum ruído. 8.600 euros. Sob o pretexto de ser para a prima Marta. Ele respirou ruidosamente. Eu não sabia disso. Claro que não sabias. Tu só sabias que ela estava deslumbrante ao teu lado e que não te fez passar vergonhas perante os teus sócios. Ele demorou a responder. Vou dizer à minha mãe para te devolver esse dinheiro. Dei uma risada cheia de sarcasmo. Tiago, tu achas mesmo que o problema ainda é os euros? A voz dele engasgou. E o que e que? Olhei para os números preenchidos a caneta vermelha no papel à minha frente. É o facto de todos vocês terem usado o meu esforço para comprar favores aos outros, de usarem o meu silêncio para manter a vossa pose de família rica e usarem o meu casamento como carpete para os outros andarem em cima. Desliguei a chamada. O senhor Manuel sussurrou. Menina, a Beatriz está lá fora. Levantei a cabeça. Beatriz estava à porta do pequeno escritório. Tinha trocado para um vestido simples de lã branca. As marcas da estalada na sua cara tinham desaparecido quase todas. Já não transparecia arrogância. Em vez disso, parecia a própria imagem da tristeza e da fragilidade. Dona Sofia. Gostava de falar consigo. Fechei o livro do caseiro. Falar sobre o quê? Ela fechou a porta atrás dela. Eu sei que não gosta de mim. Mas eu e o senhor Tiago não temos absolutamente nada além de uma relação de patrão e empregada. Fixei nela o olhar. Se fosses apenas uma funcionária a trabalhar, não tinhas ousado esbofetear a esposa do teu chefe num jantar familiar em casa dele. Ela evitou os meus olhos. Eu, nesse dia, fui dominada pela impulsividade. E também. A senhora sabe por que é que o senhor Tiago me deixou intrometer nos vossos assuntos de casa? Não mexi um músculo. Ela parecia ter finalmente agarrado uma faca que podia espetar no meu orgulho. Porque ele diz que a senhora é demasiado fria. A minha mão a agarrar a caneta parou no ar. Beatriz continuou. Ele diz que a senhora não discute, não luta pelo lugar, e age como se estivesse num casamento onde ele nem faz falta. Ele deixou-me ajudar porque ele queria ver se a senhora reagia e ficava com ciúmes. Fitei os olhos dela. Então foi ele que te mandou dar-me uma estalada? Ela apressou-se a acenar com as mãos. Não, não. Ele nunca me disse isso. Fui eu que senti pena dele. A senhora estava ali sentada na cabeceira como uma rainha de gelo e não o valorizava. As palavras eram suaves, mas venenosas. Levantei-me lentamente. Beatriz, tu sabes por que é que eu nunca me rebaixei a lutar contigo? Ela não respondeu. Caminhei em direção a ela. Porque as pessoas não são lugares de estacionamento que se possam roubar. E um casamento não é um restaurante. Não é por entrares à força e empurrares a porta que te dão de comer. Ela perdeu a cor. Eu continuei.
Achavas que o Tiago deixava-te atender os telefonemas dele, acompanhá-lo a almoços e meter-te na vida da mãe dele porque te estava a dar uma oportunidade? Ela olhou para cima para mim. Deixa-me ser brutalmente honesta. É porque ele é preguiçoso. Ela ficou perplexa. Ele tem preguiça de resolver a má relação com a mãe. Tem preguiça de traçar limites às outras pessoas. Tem preguiça de lidar com a minha decepção sobre a falta de empenho dele. Então, empurrou-te para a frente da trincheira e deliciou-se com a ilusão de que era o rei bajulado por duas mulheres. O olhar de Beatriz desmoronou. Ela recusava-se a aceitar aquilo. Mentira! O senhor Tiago tratava-me de forma diferente. Dei de ombros, com um sorriso gelado. Então faz com que ele case contigo. O rosto dela paralisou. Voltei a sentar-me. Pode sair. Ainda tenho contas para fazer. Ela não se mexeu. Subitamente, com um gesto desesperado, lançou as mãos a um monte de faturas que eu tinha em cima da secretária. Menina! Gritou o senhor Manuel, tentando agarrá-la. Na pressa, Beatriz puxou várias folhas que se espalharam no chão. Baixei-me para as apanhar. Uma das folhas era o recibo de pagamento do tal fornecedor que ela mudou. O dinheiro adiantado, num valor de 30 mil euros, não foi para uma empresa de distribuição. Foi transferido para o seu próprio IBAN pessoal. Ela ficou lívida como um cadáver. Olhei para o papel. Em seguida, levantei a cabeça devagar. Ah, Beatriz, eu achava que não conhecias as regras. Afinal, as regras financeiras da burla tu conheces na perfeição. Coloquei a fatura numa pasta transparente. Ela recuou, aos tropeções. Dona Sofia, deixe-me explicar. Interrompe-a. Não é preciso. Liguei o telemóvel e fotografei o comprovativo. Amanhã temos reunião geral da família Quintas. Podes explicar isto olhos nos olhos com a administração inteira. As lágrimas saltaram. O senhor Tiago nunca vai deixar que a senhora me humilhe dessa maneira. Encarei-a friamente. Estás enganada. Amanhã eu não vou lá para te humilhar. Vou lá para mostrar àquela família cheia de pose que todo o caviar que comeram foi comprado com a minha humilhação. A reunião de família no dia seguinte foi marcada por urgência pela Dona Carmo. O local era, novamente, o grande salão da Quinta do Douro. Ela provavelmente achava que ter a maioria silenciosa do seu lado serviria para me intimidar. Além dos tios diretos, chamou 2 parentes mais velhos e respeitados de Lisboa. Dona Carmo sentou-se ao lado da cabeceira vazia. Atrás dela, Beatriz, de olhos extremamente inchados, parecia não ter dormido. O Tiago sentou-se do lado oposto. Quando me viu entrar, levantou-se logo. Não olhei para ele. Caminhei e sentei-me no lugar vago no meio. Dona Carmo empurrou uma capa com documentos pelo centro da mesa. Sofia, estas são as tuas condições de divórcio. O facto de a vossa relação ter chegado a este ponto, nós já nem tentamos salvar. Mas aviso-te desde já. Da família Quintas não levas um único cêntimo, nem ficas com direito a nada da Quinta. Eu peguei na pasta Eli. As alíneas eram as mesmas do rascunho que ela me tinha enviado, com uns aditivos. 1. Sofia desiste das compensações sobre o que gastou na gestão da família. 2. Perde qualquer posição de influência em assuntos da família Quintas. 3. Sofia admite ter agredido ativamente Beatriz durante o jantar e fará um pedido de desculpas público. 4. Sofia assina um acordo de confidencialidade impeditivo de falar com a imprensa ou com terceiros sobre o interior da casa. Quando acabei de ler, atirei o dossiê à mesa. Dona Carmo esqueceu-se da última linha e sairá desta casa a rastejar de joelhos, a pedir perdão. Alguns parentes sustiveram a respiração. O rosto da minha sogra ficou rígido. Não estejas com ironia, Sofia. Puxei de uma capa negra grossa da minha bolsa de couro e bati com ela na mesa. Eu também trouxe o meu documento. O Tiago fixou os olhos em mim, abri o fecho e retirei as cópias. Ponto 1. O clã familiar restitui todos os valores comprovadamente pagos pela minha conta pessoal e que não constituem dádiva voluntária, no prazo de 30 dias. Montante total: 4.723.600 euros. Os anexos mostram todos os recibos e transferências bancárias originais dos últimos 3 anos. Ponto 2.
A senhora Dona Carmo restitui todo o dinheiro extorquido sob justificação falsa do orçamento comum da casa e sob extorsão pessoal, perfazendo um total de 237 mil euros. Ponto 3. A funcionária Beatriz Ximenes devolverá a apropriação indevida dos jantares faturados e a transferência ilegítima de 30 mil euros para o seu IBAN pessoal num contrato ilícito para benefício próprio. Também terá de assinar e publicar nos jornais uma carta de retratação pelas difamações nos stories e no WhatsApp. Ponto 4. Formalização do divórcio por mútuo acordo com o Tiago, dividindo-se o patrimônio conjunto em rigoroso cumprimento da lei. O contrato de administração da quinta é extinto à data da sentença de divórcio, revertendo as chaves e o livro original para a custódia de duas testemunhas fidedignas, o tio João e o advogado da família. O salão calou-se. Ouvi-se apenas o bule de chá sobre o tabuleiro de prata e a minha própria respiração. Dona Carmo bateu com as mãos na mesa, colérica. Isso é nos teus delírios. Mantive o olhar. Então vemos isto no Tribunal Cível de Lisboa. A cara dela tremeu. O tio João, mais calculista, puxou para si o monte de faturas organizadas e começou a folheá-las, em silêncio absoluto. Os parentes mais velhos de Lisboa aproximaram-se para ler também. Ninguém me acusou de histerismo. Os números nos papéis com timbre bancário não sabiam fingir pena nem chorar lágrimas de crocodilo. Beatriz saltou da cadeira, a panicar. Dona Sofia, por que é que a senhora tem de ser tão implacável e arruinar-me a vida por umas comissões estúpidas? Eu sou só uma assistente. Esse dinheiro para a senhora é trocos, mas para mim, eu cortei as palavras dela ao meio. Quando me deste uma bofetada nas trombas, não parecia só uma assistente. O rosto dela empalideceu brutalmente. O Tiago tentou acalmar a situação. Beatriz, cala-te. Mas a pressão fez Beatriz rebentar. Senhor Tiago, eu fiz o que fiz a pensar em quem? Não foi para o ajudar? Ela passa 3 anos como uma placa de gelo consigo. Mal pareciam casados. O senhor dizia-me vezes sem conta que voltar a casa era o mesmo que ir para outro escritório, que ela estava a marimbar-se para os seus sentimentos. Com esta bomba atirada, todos os rostos se voltaram para o Tiago. Ele ficou pálido, chocado. Desde quando é que te dei o direito de trazeres as minhas conversas privadas para o meio disto? Ela berrou em pranto. Mas é verdade. O senhor confidenciou-me que ela não sentia ciúmes, não reclamava e nem lhe importava por onde andava. Dizia que gostava de saber se ela ainda ligava ou não a si. E foi por isso que eu... Já chega! O Tiago gritou de forma assustadora, levantando-se. Beatriz tremeu da cabeça aos pés. Fiquei sentada. Já não tinha sequer forças para ser sarcástica. Afinal, a minha intuição estava certa. Um CEO com 30 e poucos anos, com centenas de empregados na folha de pagamento, com capacidade de negociar contratos internacionais. A estratégia dele para resolver um problema conjugal foi usar uma terceira pessoa, plantar uma bomba e sentar-se à espera. À espera que eu perdesse a cabeça, que explodisse e lhe implorasse com ciúmes para validar que o amava. Só que eu não ignorava os problemas por não me importar. Eu fazia os sacrifícios exatamente porque me importava demais com a casa e o nome dele, querendo manter a compostura. Ergui o olhar e cruzei-o com o dele. Tiago, aquilo que ela disse é verdade? O medo brilhava no fundo dos seus olhos. Sofia, eu não mandei ela fazer-te mal. Nunca. Eu só te pergunto, tu usaste esta rapariga para me testar? Ele não conseguiu proferir som. E de novo, essa omissão era a verdade mais ruidosa. Eu balancei a cabeça com tranquilidade. Puxei da minha caneta de tinta permanente e, ao final da minha proposta de divórcio, escrevi em letras cursivas elegantes. Ponto 5. Tiago Quintas. Assume a deterioração do casamento através do cultivo consciente de ambiguidades e de permissividade grosseira que resultaram na completa desagregação conjugal. Deitei a caneta para cima da mesa. Se assinam ou não, deixo convosco. A porta está daquele lado. A minha sogra perdeu toda a postura fidalga. Deu um berro. O Tiago nunca na vida vai assinar isso. És uma ingrata e interesseira. Passaste 3 anos com os privilégios todos de estar debaixo da capa desta fortuna e ainda tentas chupar o que é nosso. Olhei para ela fixamente. Que fortuna?
Comi e bebi a conta da vossa fortuna? Foi a última folha do meu ficheiro. Nos últimos 3 anos, além dos investimentos, o Tiago depositava 12.000 euros mensais na minha conta conjugal. Sabe quanto mexi lá? 0. Os extratos estão imaculados. E sabe como paguei as contas de milhares de euros, os funerais da quinta e a manutenção do Mercedes do tio, com as contas pessoais provenientes da minha poupança e dos direitos que cedi ao casar em separação de bens e das comissões do meu trabalho de consultoria? Dona Carmo ficou petrificada com a humilhação pública. Beatriz voltou aos prantos. Dona Sofia, tem mesmo de empurrar-los contra a parede desta maneira violenta? Lancei-lhe um olhar sepulcral. Beatriz, se eu quisesse agir de maneira violenta, nem sentada nessa cadeira estavas. Ela encolheu-se. O Tiago, apertando o sobrolho num visível desespero, falou com a voz num fio. Sofia, eu e os advogados vamos regularizar esta dívida contigo, mas o divórcio, eu peço-te, podemos dar algum tempo para assentar a poeira? Disse prontamente. Não. Por quê? Olhei para as pessoas daquela sala. Porque eu não volto a sentar-me a uma mesa onde a qualquer instante corro o risco de me espetarem uma bofetada na cara, para depois esperar que sejas tu a arbitrar quem é a coitadinha na história. A expressão dele desmoronou-se. Era o abismo. A reunião não resolveu tudo. A Dona Carmo recusou assumir culpas, a Beatriz recusava admitir as contas e o Tiago continuava em negação sobre o divórcio. Não me surpreendeu. Recolhi os documentos com frieza, levantei-me e dirigi-me para a saída principal. Assim que pus a mão no fecho da pesada porta de ferro forjado, um tumulto estourou nas minhas costas. Dona Carmo. Mãe! Virei-me. A minha sogra estava a dobrar-se sobre si própria, agarrada à barriga, e o rosto cor de mármore baço ao desabar da cadeira em direção ao chão. Beatriz foi a primeira a pular para cima dela. Ai, a sua mãe está a desmaiar por causa das discussões da Sofia. Todos os tios atiraram-me olhares aterradores. Continuei onde estava. O Tiago pegou nela ao colo. Tinha o desespero de um filho. Sofia, a caixa de medicamentos dela. Onde está? Fitei a cena grotesca que decorria perante os meus olhos. A hipocrisia é assombrosa. Momentos antes, exigiam-me que ficasse de mãos a abanar na rua e que nada tinha a ver com a família Quintas. Mal, a mãe caiu doente. Já a responsabilidade de saber o estoque da medicação recaía na mulher inútil. Respondi, na máxima frieza. No grupo de WhatsApp da família, eu reenviei o ficheiro do historial clínico e localização do SOS 3 vezes. Podes verificar. O Tiago pestanejou, perplexo. Beatriz estava histericamente a berrar. Como pode ser tão desumana num momento destes? Eu apenas sorri, abrindo as portas. Menina Beatriz, não ia ser tu que substituías as regras de gestão da casa e que ias provar o quão leal eras a esta família? Bem podes começar por encontrar os comprimidos. Fica lá bem. Dona Carmo foi para o hospital de São João, no Porto. O Tiago acabou por me telefonar. Quando atendi, ele parecia desesperado. Sofia, a minha mãe foi para as urgências. O médico internista diz que deve ter sido causado por algo alimentar terrível que exacerbou a gastrite nervosa num espasmo brutal. A Beatriz nem sabe dizer o que ela andou a comer. Eu estava na porta das urgências e olhei para cima para o bloco do hospital. Já cheguei. Houve silêncio da outra parte. E eu acrescentei. Não vim na qualidade da esposa abnegada que traz uma marmita quente de canja. Vim na qualidade de quem vem garantir que me isentam totalmente desta negligência. No exterior das urgências estava um grupo ansioso. Beatriz ao lado do Tiago. Assim que cheguei, Beatriz desatou aos soluços. Dona Sofia. Eu realmente não sabia que a mãe do senhor Tiago era tão alérgica e não tolerava enchidos fortes. Se era a senhora que geria isso, por que não foi explícita? Ainda antes de eu responder, a prima Marta atirou. Pois, isso é verdade, Sofia. Por mais fúria que tenhas por estares ofendida com o marido, usar as restrições alimentares da sogra como manobra é perigoso. Virei-me para a prima Marta e disse, tu tens provas absolutas que eu ocultei a informação? Ela hesitou, apanhada de surpresa. Liguei o ecrã do meu telemóvel para todos. Abri um PDF com as diretivas de cuidados domiciliários.
3 meses atrás, quando a Beatriz ficou encarregada pela primeira vez do evento dos convidados estrangeiros na quinta. No grupo de família, eu deixei isto. Lá estava o menu de restrições da Dona Carmo: doença péptica ulcerosa, totalmente proibido o consumo de especiarias pesadas, de enchidos intensos de trás-os-montes, queijos curados, condimentos agressivos ou marisco forte, além do número do Hospital Lusíadas, da linha do Seguro Médis e a gaveta do armário leste da velha quinta, onde ficavam os injetáveis. A prima Marta arregalou os olhos. A médica assistente passou no corredor nesse momento. Olhou para os papéis, confirmou com a cabeça. Rolei o chat e mostrei aos demais a reação após eu ter enviado o documento. A Dona Carmo tinha respondido: "Credo, Sofia, que exagero, eu não sou uma incapacitada." O Tiago tinha feito o like no botão do WhatsApp. E Beatriz tinha até deixado: "Muito obrigada, Dona Sofia. Irei decorar tudo ao milímetro." Encarei a Beatriz. "Decoraste, não foi?" Ela balbuciou, tremendo como varas verdes, e abri, num clique final, uma fotografia. O frigorífico principal da quinta. O senhor Manuel tirara a foto e mandou-me ontem à noite. O frigorífico onde eu colei com fita cola industrial as regras alimentares gigantes que lá estavam há anos, agora encontrava-se esvaziado das folhas. Falei para toda a sala de espera do hospital. O senhor Manuel confirmou: "Foste tu quem mandou tirar os avisos, sob justificação de que ficava esteticamente grosseiro na decoração da quinta de luxo. E de seguida mandaste as cozinheiras prepararem uma feijoada pesadíssima à transmontana e tripas, porque a Dona Carmo precisava de comida com alma para se acalmar do choque." O Tiago fechou os olhos. Deixando os ombros descaírem pesadamente, virou-se lentamente e mirou a Beatriz. Beatriz encolheu-se, quase sumindo. Eu. A Dona Carmo pediu-me algo típico, e eu quis fazer-lhe a vontade para a consolar. Juro por Deus que não a tentei intoxicar. Eu apenas sentenciei: que as tuas boas intenções incompetentes sejam julgadas por outros. Para mim tanto me faz. O médico que a estava a seguir saiu da porta principal e avisou que a paciente estava estabilizada, mas exaurida e prostrada. Quando as macas da unidade de tratamentos rolaram a Dona Carmo pelo corredor, eu aproximei-me da maca. Os olhos dela vislumbraram a minha cara no meio de tanta dor, e ela cuspiu entre dentes. "Vieste ver se já tinha morrido?" Olhei serenamente. "Vim para garantir que, quando acordasse, os relatórios apontassem para a culpada verdadeira e não usasse esse episódio vergonhoso no tribunal." Ela calou-se. Beatriz prostrou-se no chão. "Dona Carmo, eu juro que peço 1000 perdões." A Dona Carmo, previsivelmente cega pelo próprio ego e recusa em me dar razão, apenas encostou a mão gélida à de Beatriz. "Não tenhas pena miúda. Eu sei que tiveste coração. Se fosses da nossa família, terias reparado. És de fora e eu perdoo." Sorri e bati palmas num aplauso solitário. Um som que ecoou assustadoramente no corredor do bloco B do São João. "Que belo espetáculo familiar." Comentei: "Não sendo da família e matá-la, a base de feijoada merece o perdão porque é forasteira. Mas para mim, não sendo da família, tive uma bofetada nas trombas para me ensinarem etiqueta. Mas tem razão, Dona Carmo. Afinal, o sangue é que dita se temos tolerância às mortes intencionais ou às regras de boas maneiras." Tirei de imediato o meu último papel guardado e depositei na mesa de enfermeiros as 3 vias. A folha de registro médico minucioso das consultas nos privados da Dona Carmo. Tem 3 cópias. A cópia número 1 vai para o meu marido. A segunda vai ficar na ficha do hospital para os enfermeiros de turno. A última, guardem ou metam a sorte na roleta do vosso futuro. Informei categoricamente. Daqui em diante, encerrei o meu contrato de assistência aos vossos idosos. Podem alugar 10 enfermeiras da Cruz Vermelha. Podem dar a Miss Beatriz as funções. Passar bem. Dona Carmo entrou em sobressalto na maca. "Sofia, eu ainda não estou a 7 palmos e tu desvinculas-te do apoio?" Virei-me. A senhora própria disse: "Que a mim eu exijo disciplina, mas os forasteiros ignoro. Agora sou uma forasteira. Aproveite as tréguas." Tiago olhou para mim. Os seus olhos negros continham pela primeira vez a dor pura e cristalizada. Quando eu saí pelos corredores em direção ao elevador exterior para a garagem,
O Tiago atravessou correndo na minha direção. Sofia, posso ir levar-te ao teu carro? Rejeitei, com o meu casaco no braço. Não. A voz dele era um murmúrio desesperado e lixiviado de dignidade. Sofia, por favor. Regressa só hoje para o apartamento de Lisboa? Só uns dias. A quinta está um colapso gigante. A minha mãe foi para os cuidados, eu só. Pousei o dedo indicador na caixa torácica dele para o afastar, interrompendo a distância entre os dois. Tiago, olhei-o de baixo acima. Queres que eu regresse para tu conseguires que os comprimidos sejam arrumadinhos pela estúpida do costume, os familiares irritantes rebatidos e calados por quem gere as faturas, a mãe acalmada de ataques no divã e os problemas arrastados da puta que te bateu na porta do hospital fiquem arrumados em caixinhas pelas quais podes não olhar no caminho para o emprego. Apertei o meu carro na chave do parque de estacionamento, fazendo um pequeno pi-pi sonoro. Se sentes a ausência do cão velho fiel, não te preocupes. Da próxima vez que eu te servir um jantar e a tua amiga saltar para a cabeceira a esbofetear os convivas indesejados, eu aprenderei mais as tuas regras. Ela desatou. Para com isso, eu não a perdoo mais. Eu juro que sei que estraguei tudo. Tu erraste, eu errei. As portas do elevador começaram a fechar entre os nossos dois corpos, num espelho irônico de uma fenda inultrapassável. Os meus últimos dizeres, enquanto os perfis de aço trancavam a visão do seu olhar desesperado na luz branca do subsolo. Não, tu não erraste na parte da traição propriamente dita ou das confusões conjugais que tiveste a audácia de criar. Tu erraste em algo muito mais deprimente. Achaste genuinamente a tua vida toda que, mesmo pisoteando as peças da fundação da tua riqueza diária, eu era o rochedo silencioso que ficaria eternamente lá onde a maré me atirou. Eu já tinha saído da órbita gravitacional dos Quintas e não ia regressar a parte alguma. Mudei-me de armas e bagagens para o velho apartamento num pequeno prédio antigo e modesto na Lapa, com estuques trabalhados da década de 70 da minha mãe falecida. Eram meras 2 divisões de um T2 e os sobreiros e acácias espiando do alpendre e que ofereciam sombra à rua silenciosa não possuíam madeiras de mogno maciço da quinta, as constantes chamadas venenosas e desumanas da família e do perfume misógino, misturado com cigarros do Tiago quando chegava fora de horas, sem a menor consideração ou desculpa de cariz conjugal. Dormi aquela primeira noite a fundo, por 8 horas retemperadoras, sem a mínima perturbação e com a luz suave nas frestas da portada, sem a obrigação de guardar a fortaleza para quem a pilhou por via interior. E percebi, aliviada, a pureza química da respiração singular. Ninguém pesava, ninguém cobrava. O ar cheirava a manhã limpa e a café quente. Às 10 tocou o interfone da campainha e, observando através da mira minúscula do visor óptico, percebi a silhueta gasta. Era o Tiago no andar térreo. Trajava um gabardine azul marinho opaco que exibia resquícios da noite gasta na vigilância hospitalar com profundas cavidades suboculares arroxeadas da insônia. Dei abertura pelo portão interior da casa modesta, mas interpus a soleira, recusando oferecer as honras da casa, barrando qualquer aproximação dele à intimidade. O que foi? Ele segurou um frasco farmacêutico de pequena dimensão de creme nas mãos trêmulas. O teu rosto magoado do impacto físico requer substituição da pasta. Vim ajudar e assistir. Contemplei aquela peça química e desdenhei. As equimoses resolveram-se pelo próprio relógio fisiológico sozinhas. A sua expressão petrificada evidenciou a dor ao saber que este T2 também guardou as suas memórias pré-nupciais conosco antes dos faustos fúteis da opulência desumanizada dele na cúpula. Hoje ele nem entrava no paraíso de volta, e a tortura moral destruía-o ali no degrau de pedra. Ele propôs-me descer ao café e à tabacaria humilde da esquina do cruzamento de rua adjacente. Reuni os ficheiros da documentação da minha autoria burocrática e aceitamos. Minutos volvidos, ocupamos as mesinhas minúsculas de granito e pé de ferro no café ao lado do largo da rua. O meu expresso forte arrefecia na brisa enquanto lhe apresentei um relatório legal e contundente, assinado sob os estatutos matrimoniais judiciais portugueses do meu novo advogado. O Tiago tentou empurrar aquilo. Declinou.
olhando fixamente as rubricas. Apresentou um envelope dele. Li as quantias listadas. Devolverei à minha família todo o dinheiro por eles devida pelas vias administrativas. Abracei aquilo com aceitação passiva. Acorda e obriga a tua mãe. Assinar o divórcio neste tempo prematuro. O peito arquejava contra a camisola preta, com suores aflitos. Achas que resolverá tudo na estaca da tua raiva vingativa num precipício desregulado destes? A Beatriz causou estragos e as culpas da omissão de facto admito. Mas foder isto para a separação final e fatal e arruinar. Retorqui incisivamente a hipocrisia e mostrei a estagnação perigosa dele, a falência sistêmica dos julgamentos conjugais ao referir que os atos que parecem pouco para si são as fraturas completas de ossos expostos da vítima. Tu, repites de um lado para o outro. Estalada e o divórcio abrupto. Tu achas, na verdade, que eu não merecia pedir essa ruptura imediata se consideras essa mera chapada alheia e os empréstimos um capricho? Como posso justificar o uso do teu empregado e a manipulação dos meus testículos emocionais? A culpa dessa chapada estúpida recai na tua própria tática podre. O uso para testes ciumentos com raparigas fáceis sedentas de status na família onde a mãe manda, mas elas controlam como concubinas modernas na cama, em redor, para provocar as chispas da minha falta de ação reativa e validar o meu amor. Conjugal? Eu fiz pausa. Exalei com tristeza os fumos das chaminés de Lisboa e furei com os olhos os do Tiago em absoluto transe da fobia do arrependimento perene e incurável dele. Tiago, eu detestei de verdade e apaguei toda a fresta e vestígio da misericórdia que me assaltou para contigo, apenas porque, após ela bater nas minhas trombas, na casa onde fui o teu pilar inquebrável, perante as testemunhas, no momento fulcralem que tu intervieste, questionaste qual era a razão pela qual retribuí o golpe nela, em vez de virares a minha face e afagares o ponto para conferir o grau de laceração física na minha carne. E após aquela frase cortante como lâmina e afiada a punhal, nas costelas e orgulho conjugal, o silêncio estrondoso na esplanada fria fê-lo, chorar pela primeira vez com soluços brutos e feios e sujos de medo, desprovido e limpo dos vernizes sociais que um CEO e patriarca aristocrata se compõem com uma arrogância soberba de falso rei imaculado que brincava aos haréns da época fútil no seu palacete nojento. As suas gotas espalharam-se em mancha cinzenta e a esparramar pelo tecido do sobretudo, enrugado nos tecidos faciais. O meu telefone subitamente emitiu frequências sonoras múltiplas, notificações, WhatsApp consecutivas bombásticas, e os estalos da revolução no chat da família alargada, os quintas, pipocaram. Beatriz enviou um screenshot digital, recorte e difamatório e cirúrgico à vista da família inteira, no ecrã e a janela principal, em plena hora pública, onde a evidência financeira constava um recibo do MBWay da minha sogra, remetendo 20 mil euros, e na qual eu cobrava no destino a um emissário encriptado. Legenda odiosa dela. Tanta lágrima e discurso heróico de pureza virginal pela caridade altruísta das finanças e de, afinal, lucravas farta nos lucros dos fundos que usas e esbanjas às escondidas da própria família, a vitimização da nossa heroína moral. E o furacão dos comentários nos parentes multiplicava-se. Murmúrios bis. De repente todo o panteão duvidou da santa e atiráramos jargões venenosos do escárnio de estarem confirmados os instintos das traições mercenárias por casamentos oportunistas na alta fidalguia. Diferente da desilusão estúpida ou vergonha pública, a minha reação perante a atitude atroz daquele enxame medíocre e da cobarde canalha foi riso gelado à frente das cataratas da cegueira e estupidez da Beatriz. O Tiago, ao observar a foto e os SMS a chegar das notificações que interpelavam aos telemóveis do grupo, estourou as presas, agitando-se na cadeira para ir devorar a cabeça da imbecil que cometeu uma ilegalidade brutal em nome de uma tentativa de salvação falhada e arriscada. Eu abati a minha mão com rigor firme e impiedoso para reter e impedir a iniciativa inútil dele. Eu puxei a linha telefônica à mesma plataforma onde ela postou. Procurei os arquivos do Banco Millennium daquela transação particular antiga num ápice,
A transferência da verba tinha chegado à minha conta pessoal dos referidos 20 mil euros falsos de subornos a mim. Apresentei com upload fulminante a documentação onde constava uma transação feita logo 5 minutos imediatos de seguir os referidos 20 mil euros, numa ordem fracionada para 3 pontos finais, destinatários legais. 10 mil para a Clínica do Coração de Lisboa na urgência e pagamento do check-up privado cardíaco e caro da velhota insana e inútil da Dona Carmo. 5 mil euros na construtora civil do Eng. De telhados para as infiltrações pluviais do sótão da sua adega pessoal. E mais 5 mil euros para a amortização. No colégio particular lusitano, de crianças. Nas propinas do pequeno pirralho bastardo do tio João para as atividades da filha, e onde Dona Carmo jurava caridade aos descendentes. Eu colei todas as faturas e descrevi abaixo em negrito explícito para as consciências daqueles monstros sem coração, o esbulho difamatório truncado pela manipuladora de pacotilha no chat em comum. A vossa escrava de finanças afinal repassa por si o escárnio aos vossos podres a descoberto e desculpem pela demora em revelar que a Beatriz foi um pau de choro e uma incompetente nos processos de faturas falsas. Silêncio completo. Abutres. Covardes. Tio João imediatamente interviu confirmando. Oh sim, as propinas Sofia estão confirmadas, eu validava este favor. Desculpa pela intervenção desinformada da assistente. E o grupo entrou no modo surdo-mudo no cemitério do WhatsApp. Beatriz amorteceu a resposta com um silêncio em pânico. O olhar fulminante de raiva de Tiago cruzou-me perante a inépcia absurda do jogo mesquinho e que revelou a pobreza miserável que eles causaram no meu luto por anos consecutivos com a amizade inquebrantável das chamas, da dedicação à família pela minha parte. Tu vias, eu já me demiti e deixei a tua arena desmoronar porque os muros de palha não exigem pedreiros. Não me enerves a pedir perdões tardios com lágrimas em cima de um chá morno numa mesa e onde tudo que nos unia ardeu para eu assinar um simples processo do conservador cível amanhã e por termo as partilhas e cada cêntimo roubado pelas hienas e das rameiras com complexo e delírio de princesa ser purgado e resgatado das masmorras da nossa desgraça. Impiedosa é fútil. E para não mexeres a agulha, não irás vingar os danos na canalha e cobardes tu próprio, mas ser-lhes atirado pela boca de lobos famintos sem ti. A efeméride social que não planearam receber a minha presença no futuro aconteceu de modo fatídico na reunião que o tio João estabeleceu para o dia do seu jubileu nas traseiras do celeiro antigo do Douro, reconstruído do salão para jantares maiores. Era a ocasião festiva onde ele exigiu e ditou como sênior do ramo, forte aos seus devedores com os olhos no futuro nos papéis assinados por empréstimos irrecuperáveis do fundo. Ali eu acorri aos recintos dos pavimentos como mera executora oficial a um patamar dos advogados implacáveis, sem a armadura ou submissão afetiva, segurando o velho papiro encarnado de pele grossa à ilharga. Vestia o vestido clássico e gélido em lã castanha escura minimalista. O silêncio estripador seguiu onde passeava as bainhas pelas pedras polidas antigas, nas portas arcadas do jantar principal da noite solene, encabeçado pela hierarquia natural familiar da cúpula. Ali Beatriz foi apresentada humilde a esconder as pestanas em pé, como uma escrava de leilões fracassados, com roupas negras ao lado da cúpula do sofá, a tentar mitigar e esgueirar os rastros como barata tonta. A mãe da casa também acenou aos papéis numa desilusão, derrotada. Tudo que ali ferveu estava imaculado por números e matemática e processos da cobrança irrefutável da legalidade financeira que atirou as promessas fraturadas aos cães. Em praça nua o salão, o tio João, pragmático na essência da preservação pura econômica da casa, validava linha a linha cada transação irrefutável, com uma honestidade egoísta, mas purificadora de justiças, para limpar e reverter os roubos sob protestos dos parentes acossados pelo buraco sem fundo. As confissões irromperam. Oh, valha-nos! São Jorge que a Sofia nunca dissera à frente das luzes do altar a origem disto para cobrar nos corações. Vamos adiar em metade o calote, e os empréstimos no início do semestre pagarei. Os credos, rezas e desculpas, a jorrar aos soluços e arrependimentos,
forjados pela penhora judicial possível, das faturas não quitadas, da humilhação familiar da alta fidalguia, endividada aos credores falidos. No processo, esmagamos a Beatriz no crivo da execução de tribunal. E a justificação irrefutável da corrupção e das comissões desonestas dos recibos da conta pessoal, pela alteração intencional fraudulenta de abastecedores, na prova da denúncia do próprio senhor Manuel, na dispensa e falsificação do orçamento, dos fornecedores da vinha e produtos do evento. Tiago lançou um grito desabador. O punhal fulminou o ego machucado da sua credibilidade executiva no escândalo exposto. Restitui ao cêntimo nos 3 dias, estipulados tudo quanto furtaste das mesas, sob risco cível, esvazia as posses, as calúnias postas online pela internet serão limpas ao osso de confissão criminal por danos irreparáveis de reputação que imputaste na figura intocável e da senhora oficial na cadeira, que caluniaste por vergonhosa arrogância na bofetada. Doute surtout, despeste da minha assistência agora, para os abismos de onde rastejaste nos meus caprichos iníquos. Beatriz urrava aos ecos da quinta, num tom lancinante sem piedade alheia, dos monstros cobardes, onde se ancorou no amor e poder alucinante da cega ascensão corporativa ao altar dos poderosos, onde foi consumida viva como carvão das tréguas. Falsas aos donos da casa que apunhalou. O aceno desolado perante a brutal clareza foi asqueroso no som abafado dos corações egoístas ali a devorar as carcaças que restaram. A sua escrita, suando perante a mão direita, numa declaração rasgada pela folha, com assinatura das desculpas de bofetadas públicas e injúrias, exalava o som rouco. Eu, funcionária e amante falsa dos estatutos mentirosos, onde arruinei com agressão dolosa contra a figura moral incontestável de Dona Sofia Quintas, perante todos vós. Chorou num desolador arrastar com o choro final, como ratazana amaldiçoada. Ela queria ficar nos poleiros ricos, não lhe foi suficiente. Sentar num degrau usurpador que só a senhora aguentou por cruzes espinhosas durante 3 duros e atrozes fardos conjugais, em chamas nas entranhas na vida passada que deixei para trás. Entendi nesse asco completo que a maldade de quem espreitava os portões, sem ser dono legítimo dos ossos que ali se quebravam, e arrebentar com a mulher, a quem eu doí em ombros, sem os glórias vãs aos altares, é desumana na essência. Entreguei cada uma das chaves velhas enferrujadas nos porta-chaves do império falido, as grossas da adega de portão grande do fundo com cintas nas cruzetas da argola de bronze, a dispensa do cofre dos guardados velhos de baús das alfaias e missas da capela da quinta antiga, tudo para dentro do pote metálico prateado liso, por cada jingle do cair como sinos, num relógio do dia final apocalíptico, das velhas estruturas putrefactas dos demônios, parasitas na minha juventude, esvaída pela casa, no poço negro que me aprisionava nas almas cegas de ali jazidas, e onde eu renunciei. A senhora velha Dona Carmo tremeu o fôlego a vislumbrar as portas trancadas das verbas secarem-se perante o choro aflitivo dos mordomos em massa e demissão abrupta generalizada na mesma data nas funções pelo senhor Manuel. Ele soltou no seu orgulho fiel do labor, sem o meu patrocínio carinhoso, uma afirmação digna dos nobres rurais. As velhas madeiras de barricas velhas não exigem amarras novas à senhora caduca no pódio desonrado, se a minha senhora legítima que eu prezei aos deuses partiu no barco. A falência operativa do seio familiar ressoou a lareira negra no salão na dor surda e mortífera sem volta, onde não tem dinheiro nos fundos brancos de glórias. Os devedores e pedintes esfomeados dos laços sanguíneos rastejavam nos euros escassos num pandemônio aos calotes. No 30º dia do registro de notário na conservatória oficial, para o termo dos papéis burocráticos nos trâmites civis assinados de divórcios irrevogáveis no período frio final, nós deparamos frente à Praça do Sol e das Pombas, nas pedras lisas do passeio lisboeta, num deslumbrante clarão do recomeçar eterno da aurora, no fim do luto maciço que encerra as cruzes e as portas e caixões. Aos que eu criei o adeus à esperança vã a fumaça. Ele, Tiago, demacrado nos abismos fundos e cavados aos seus traços aristocratas, outrora vistosos pelo glamour irresponsável, esvaído num eco fantasma desvitalizado. Sofia?
Pergunto à margem dos silêncios insanos. No primeiro minuto que o estalo soou, no teu rosto intacto à cabeceira, se os meus punhos te escudassem o ferimento e defendessem o trono perante todos, e fizesse deitar nos calabouços de culpas o sacrilégio de tal ousadia brutal a quem atacou a ti. Eu te perdi aos portões da eternidade dos ventos de volta. Respondi sob o peso e candura cristalizada dos lagos frios, onde não existiu chamas. Iria só atrasar no relógio inevitável o abismo do vazio fatal, mas o precipício devorar-nos-ia no inevitável, à mesma margem, porque os alicerces apodreceram pela nascente na montanha antes do dilúvio, ali rebentar o mar interior, até quebrar o teto e me engolir as fundações da dor nas ruínas, mudas onde me abandonaste anos num cativeiro invisível. Sibilei, sim, aceito, de coração, com o oficial público, a colocar a sentença do registro com carimbos finais nas matrizes carmim irrevogáveis, para fora do espaço das cinzas mortas. Na poeira gasta de ontem até a aliança final reluzente prateada de promessas falsas, se reduzir, no calor da bigorna, e moldes num aro neutro intemporal do meu anelar refeito nos ourives do recomeço limpo de laços, para reaver a pura plenitude das asas das gaivotas do Tejo, desprovidas dos aros. E finalmente a mulher percebeu para si, do reflexo sem correntes nas janelas ensolaradas no reflexo de paz, que o pódio no trono e mesa patriarcal, sem compaixão num ninho gélido e tirano vazio, é mera mobília, caduca da velha madeira, roída pelos bichos de praga, na podridão onde nenhuma verdadeira rainha se reclina, para morrer sacrificada sob a espada da tirania, onde os súbditos traidores roubam e lucram na ignorância a benevolência soberana de uma honra deserta e perdida, onde aprendemos a não sacrificar-nos com regras da dor perene impostas por falsos deuses egoístas no caminho de luz imortal. Na alma rediviva.